Fala aí pessoal do Primo Verso, aqui é o Rodrigo do canal Jogador de NFT. Nesse vídeo eu tô trazendo um tema um pouquinho diferente, um pouco mais voltado para a economia, porque a gente está acompanhando o mercado, né? O Bitcoin, Ethereum, o mercado de NFTs. A gente teve uma notícia recente de uma queda bastante forte no floor price, ali no preço de entrada dos Bored Apes, por exemplo. O mercado de criptojogos também, no geral, os tokens, uma queda muito brusca, né, no preço nas últimas semanas, nos últimos meses especialmente. O motivo aqui desse vídeo é justamente para estar tentando entender o que está causando um pouco dessas quedas e também um evento que vai acontecer e que, na minha opinião, assim, pode ser um grande divisor de águas e que a gente tem que estar monitorando, pelo menos no curto prazo, né? A gente sabe que é um mercado que está nascendo por agora, né? Ainda vai se desenvolver muito no futuro, o metaverso, toda a tecnologia de Web3, criptogames, enfim, tudo que está dentro desse mundo, mas no curto prazo, talvez algumas perspectivas que a gente tem que ter ideia e tem que estar monitorando aí. Se você gostar desse conteúdo, não se esqueça aí, ó, de deixar o like, é muito importante, compartilhar com amigos e também me acompanhar aí nas mídias Jogador de NFT, com o circunflexo sem R aí, no Instagram, no YouTube, a gente está em todas as mídias. Vamos lá então entender o que está acontecendo nos últimos tempos. Bom, para dar início, eu trouxe algumas notícias aqui que exemplificam o cenário que a gente está vivendo hoje, não só no Brasil, mas no mundo, que é um cenário de inflação. A inflação está preocupando cada vez mais. A gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, notícia muito recente aí de 7,9% acumulado nos últimos 12 meses, algo que não se via em 40 anos. Não só nos Estados Unidos, também aí tem notícias de inflação na Alemanha. A inflação da Alemanha em 2021 foi a maior em quase 30 anos. A Alemanha que é a principal economia da Europa. E a gente também vê no Brasil a inflação acumulada aí atingindo patamares que a gente não via desde o início do Plano Real, basicamente. E por que a gente precisa entender isso? O que isso vai ter a ver com NFTs, criptogames e esse mercado mais de risco? Porque a partir do momento que a gente tem uma perspectiva de inflação, a gente também tem uma perspectiva de que em algum momento os governos, através dos seus bancos centrais, vão tomar medidas para estar contendo essa inflação. Então, você não sabe, basicamente a consequência da inflação é um aumento generalizado dos preços. Então, quando você ia lá há um ano atrás no mercado comprar um pacote de arroz por R$ 3,50, agora esse pacote de arroz está R$ 4,00. É o que a gente está vendo agora, bem recentemente, com a gasolina, com o preço do combustível, que chegou até acima de R$ 10 no Acre, basicamente o litro da gasolina. Na prática, é a população perdendo o poder de compra. Isso aí atinge na veia, principalmente os mais pobres, que não conseguem ter meios ali, educação financeira ou acesso a ativos financeiros que podem dar uma proteção com a inflação. Então, basicamente, é empobrecimento, é perda de poder de compra e pior qualidade de vida para a população. E o que acontece? Quando a gente começa a ter um cenário de inflação preocupante, o Banco Central, através do governo, tem uma principal política de estar contendo essa inflação, que é o aumento da taxa de juros, a taxa básica de juros. No Brasil, a gente conhece ela como a Selic. Basicamente, se você está acompanhando, a gente tem uma reunião a cada 45 dias do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Bacen, nosso Banco Central, e nos últimos 12 meses, nossa taxa de juros vem subindo a toda reunião. Cada reunião eles vêm subindo cada vez mais essa taxa de juros. Hoje, nossa Selic já está em 10,75% ao ano e com perspectiva de novos aumentos aí nas reuniões seguintes do Copom. E por que é importante você entender isso, né? Porque o aumento da taxa de juros, na prática, para a população, é basicamente uma escassez de crédito, é um aperto monetário que a gente chama. Ou seja, o dinheiro fica um pouco mais escasso e, consequentemente, fica mais caro. É como se você fosse fazer um financiamento imobiliário ou um financiamento de um carro e antes era cobrado uma taxa e agora é cobrado uma taxa muito maior. Você vai pensar muito mais e vai dificultar que você faça esse financiamento. Então, o aumento da taxa de juros, o objetivo final dele é reduzir, esfriar o consumo, fazer com que as pessoas consumam menos, que as empresas invistam menos, você tiver menos pessoas ali exercendo pressão de compra nos produtos e serviços na nossa sociedade, justamente você consegue frear um pouco a inflação. Da mesma maneira o oposto, se a inflação estiver controlada dentro de uma banda ali que eles consideram como ok, geralmente tem uma banda de inflação, uma meta de inflação, o Banco Central, através do Copom ou nos Estados Unidos o FONC, ele tem a liberdade de poder abaixar um pouquinho essa alavanca, ou seja, diminuir a taxa de juros. Ao diminuir a taxa de juros, você aumenta o crédito, você facilita o acesso ao crédito, as pessoas consomem mais, as empresas investem mais. Ou seja, você novamente aumenta essa pressão compradora, né? Essa demanda, o consumo na sociedade. A taxa de juros é basicamente a principal ferramenta utilizada para estar controlando e mantendo a inflação dentro da meta. E se a gente tem uma inflação que está incomodando cada vez mais, a gente tem expectativa de que os bancos centrais vão aumentar os juros para diminuir o consumo e frear um pouco essa inflação. Beleza, Rodrigo, mas ainda não entendi o que isso tudo, toda essa dinâmica tem a ver com a queda dos NFTs, dos criptojogos e desse mercado mais de risco como um todo. Basicamente, pensa o seguinte, a gente tem diversos tipos de ativos de renda variável, renda fixa,
Dentro de renda variável a gente tem criptomoedas, ações na bolsa de valores. Dentro de renda fixa a gente tem, por exemplo, CDBs, a gente tem debêntures, a gente tem também títulos do Tesouro. Aqui no Brasil é conhecido como Tesouro Direto. É uma opção que você tem de investir com muita segurança, porque você está basicamente emprestando o seu dinheiro para o governo com a promessa de uns juros no futuro, mais o seu capital principal de retorno. E quando a gente tem um aumento da taxa de juros no país, esses títulos de renda fixa, eles são atrelados, de certa forma, à taxa de juros. Principalmente, vamos pegar um exemplo aí, o Tesouro Selic, que é um tesouro pós-fixado. Se a gente tem um aumento ou a perspectiva de aumento da taxa de juros, o Tesouro Selic vai estar rendendo mais para os investidores. E é um título sem risco, entre aspas, basicamente nulo de risco, porque a chance do governo te dar um calote é quase nula. Então, pensa o seguinte, o cara tem várias opções de investimento no mundo afora, dentre as opções de renda variável e renda fixa. Ele pode investir na bolsa de valores, aceitando correr um maior risco, só que em compensação ele está buscando o quê? Ele está buscando um maior retorno, já que ele está correndo maior risco. Mas se agora ele está vendo um cenário onde ele consegue investir o dinheiro dele e ter uma boa rentabilidade, sem volatilidade, sem risco, sem dor de cabeça, o que vai acontecer? Vai ter uma migração de capital de ativos de risco para ativos de menor risco, os títulos de renda fixa, principalmente títulos do Tesouro, que estão atrelados ao aumento da taxa de juros. E aqui eu tô falando de um grande movimento global. Você pode concordar ou discordar, mas tô falando são como os investidores pensam. Se eles podem ter um retorno interessante sem correr risco, por que eles vão correr risco em bolsa de valores se você tem menor perspectiva aí no curto prazo, pelo menos? Resultado, essa migração de capital tende a derrubar a bolsa de valores e outros ativos de renda variável mais voltados para risco e tende a beneficiar os ativos mais seguros. E dentro desses ativos de renda variável, a gente tem justamente criptomoedas. Se bolsa de valores já é um ativo visto como arriscado, com alta volatilidade para os investidores, imagine então criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, imagine então criptojogos, jogos NFTs ou coleções de NFTs. A gente já tem um nível de risco e volatilidade. A partir do momento que a gente começa a investir na bolsa de valores, a gente começa a acrescentar alguns níveis de volatilidade em criptomoedas, em criptojogos. Então todo esse tipo de ativo tende a ser prejudicado com uma perspectiva de aumento de taxa de juros, especialmente aquilo que tiver maior risco, como a gente sabe, coleção de NFTs e criptojogos, por exemplo. E para somar tudo isso, a gente ainda tem, obviamente, a guerra acontecendo entre Ucrânia e Rússia, o que causa maior apreensão entre os investidores de não ter uma perspectiva de quando isso vai acabar. A gente teve o petróleo, tô até aqui com o Brent, que é o petróleo produzido pela Petrobras aqui no Brasil, basicamente, e chegou até bater ali por volta dos $140 o barril do petróleo. Agora tá passando por uma queda forte, tá por volta dos 103, mas olha como ali desde mais ou menos do começo do ano, fim de dezembro de 2021 até agora, e principalmente com o início da guerra, o preço do barril explodiu. E assim, petróleo explodindo é inflação na veia, porque se aumenta custo logístico, os preços são repassados diretamente ao consumidor. Resumindo, a gente já vinha em um cenário de inflação elevada por conta de muitos estímulos monetários que foram feitos não só no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos e países da Europa, enfim, nos últimos 10 a 11 anos, desde a crise financeira global, a crise imobiliária de 2008, o que incentivou a tomada de risco, incentivou um capital aí entrando em bolsa de valores. Tanto que você pega o S&P 500 ou a Nasdaq lá nos Estados Unidos, nos últimos 10, 11 anos, é praticamente uma linha reta. Tem alguns percalços no meio do caminho, mas é praticamente uma linha reta de subida. Por quê? Dinheiro muito abundante, taxa de juros próxima de zero ou em zero, o que é uma abundância de capital, investimento, muito consumo, beneficiando as empresas também e incentivando o investimento de risco. Porque se a taxa de juros está em zero, que benefício o cara vai ter de investir num tesouro americano, por exemplo? Ele vai estar mais propenso a tomar risco e vai botar a grana dele numa bolsa de valores, por exemplo, em criptomoedas. Da mesma maneira que a gente já explicou, o oposto acontece quando a taxa de juros sobe. E com essa tensão da guerra, os últimos acontecimentos, a gente tem uma procura por ativos de maior proteção. O que os investidores globais enxergam como ativo de proteção? A gente tem, por exemplo, o ouro. O ouro, desde que a guerra estourou, basicamente aí no fim de fevereiro, comecinho de março, o ouro saiu ali da faixa dos $1.800 por onça e chegou a bater até uma máxima ali de $2.050. Agora também está passando por uma queda, mas acho que fica claro aqui esse movimento, que é basicamente o quê? Muita apreensão, inflação, guerra, expectativa de aumento de juros, o pessoal está buscando ativos historicamente de maior proteção. Um outro exemplo disso é o índice DXY. O índice DXY é basicamente a comparação do dólar americano contra uma cesta de outras moedas fortes ao redor do mundo. Então, basicamente, se esse gráfico está subindo, significa que, no geral, o dólar está se valorizando frente a essa cesta de moedas, assim como o oposto é verdadeiro também. E dólar, como é a moeda de reserva global, é o porto seguro dos investidores no mundo todo, em momentos de apreensão e de volatilidade, esse índice também tende a subir, ou seja, o dólar se valoriza, porque muitas pessoas estão procurando, estão demandando dólares naquele momento. E desde o início da guerra também, mais ou menos aí de fevereiro, março em diante, a gente viu o índice DXY com uma tendência bastante forte de alta, ou seja, uma maior procura por dólar. Um outro gráfico complementar é aqui o VIX. O VIX é basicamente um índice de volatilidade. Ele é como se fosse um reflexo de como que está o sentimento dos investidores no mundo todo, né? Se é um sentimento mais otimista ou mais apreensivo de que algo possa vir a acontecer no futuro. Se o VIX aumenta, basicamente a gente tem um aumento aqui nesse índice de volatilidade,
volatilidade, significa que os investidores estão esperando maior estresse no futuro, tem menor perspectiva do que pode vir a acontecer, maior apreensão global acontecendo, tá? Então, basicamente, um índice do medo que a gente chama. A gente pode ver também que ali do dia 17 de fevereiro, o VIX estava ali por volta de 23,8 e agora o VIX aí tá por volta de 30,84. Então, também teve uma tendência de alta nesse índice de medo, refletindo a guerra, a inflação e essa incerteza global no momento que a gente está vivendo. E qual que é a consequência de tudo isso que eu venho explicando para vocês até agora? Basicamente, estou aqui aberto com S&P, principal bolsa americana lá dos Estados Unidos. Se você abrir o gráfico da Nasdaq, provavelmente vai ser ainda pior, mas a gente vê aqui, ó, desde o início do ano 2022, claramente uma tendência de queda, saindo ali por volta dos 4.800 pontos. No momento que eu gravo o vídeo aqui, 4.200 pontos, principalmente ações voltadas mais para tecnologia, sofrendo muito, né? Quedas muito bruscas nesse começo de ano. Abrindo o gráfico do Bitcoin, a gente tem mais ou menos a mesma perspectiva, gráfico aí dos últimos 3, 4 meses, dá para ver aqui uma tendência de queda. E Ethereum, mesma coisa, né? Os dois principais criptomoedas que a gente tem hoje, Bitcoin e Ethereum, queda basicamente. Como tudo está correlacionado, né? Bitcoin ainda existe uma correlação muito forte com as altcoins e etc. Caindo Bitcoin, altcoins caem também e, obviamente, criptojogos. Pô, um token de um joguinho. Você acha que um token de joguinho não vai cair com tudo de risco caindo? Bitcoin caindo, que é a mãe aí das criptomoedas que a gente tem. Então, essa é a pressão que vem acontecendo nos criptojogos, em coleção de NFTs, enfim, tudo que envolve risco. Fechando o raciocínio, a gente tem inflação que já vinha incomodando, perspectiva de aumento ainda mais de inflação com guerra, com aumento do petróleo, que é a injeção na veia. A gente tem incerteza global, não sabendo se vai ter um fim, um acordo entre Ucrânia e Rússia. Tudo isso faz o quê? Maior busca por ativos de proteção, ouro em tendência de valorização nos últimos meses, ativos como o próprio dólar também, e ativos de risco, bolsa de valores, criptomoedas no geral, sofrendo uma queda por conta desses fatores de todas essas incertezas. Ainda em março, a gente tem uma próxima reunião do FONC, que é o Copom, basicamente lá dos Estados Unidos, do Fed, onde eles vão tomar a decisão se devem estar aumentando a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Existe um dilema aí entre os investidores se eles devem aumentar em 0,25 pontos base ou 0,50 pontos base. Mas é aquela questão, quanto mais brusco for o aumento da taxa de juros, melhor para investimentos e ativos de proteção e pior para os ativos de risco. Então, talvez exista uma pressão ainda mais forte dos ativos que a gente comentou de risco ficarem pressionados, pelo menos no curto prazo, com tanta incerteza acontecendo. Deixa a sua opinião aqui embaixo, se você acha que os Estados Unidos, o Fed, vai estar aí através do FONC aumentando 0,25 ou 0,50 pontos base ou mais do que isso. Se você acha se por acaso isso já está precificado ou se ainda pode exercer uma pressão maior de queda nos ativos de risco e sua opinião geral sobre tudo. O ponto é o seguinte, tudo isso é questão de curto prazo. Se a gente quer vislumbrar um futuro de 5, 10, 15 anos, a gente sabe que metaverso está só começando, todas as soluções voltadas para Web3 também estão começando, criptojogos, tudo isso está começando. Até o Bitcoin tem 11 anos desde o seu surgimento, assim, é tudo muito novo e numa perspectiva de longo prazo. A gente com certeza vai passar por crises e momentos melhores voltados para esse mundo do desenvolvimento disso. Deixe sua opinião aqui embaixo, curte o vídeo, não esquece de acompanhar a gente lá, Jogador de NFT. Fico por aqui, valeu, tchau!